Esta é a Voz da Profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a breve volta de Jesus. Porque dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Abram-se os portais em exultação, Ele é o Rei da Glória, Ele quer entrar. Hoje em sua vida, em seu coração, falta pouco tempo, só um pouco mais, Ele deve virar, breve virá, breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Que bom que você está aí, eu estou aqui e o melhor de tudo é saber que o nosso Deus está conosco. Ele nos conduz nesse momento quando nós refletimos em sua santa palavra. Ontem pensei com você a respeito de duas ilusões que são comuns nesse mundo. As pessoas se iludem com o pensamento de que é possível viver e ser feliz sem Deus. E outra ilusão comum nesse mundo, o pensamento de que com as conquistas materiais e temporais a gente encontra segurança e esperança. Hoje eu quero pensar em uma outra ilusão que é muito comum nesse mundo. O mundo se ilude e busca sua felicidade nos prazeres do pecado. Salomão já dizia que há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele é caminho de morte. Provérbios capítulo 14, verso 12. Observe, Salomão está falando a respeito de caminhos de morte que parecem caminhos de vida. Cristo disse que essa é uma porta larga e um caminho espaçoso, pelo qual a maioria segue, até porque combina com a natureza pecaminosa. Mas, finalmente, Jesus diz que essa porta e esse caminho levam à perdição. O pecado é assim mesmo. Ele é colorido, mas desbota rapidamente. O pecado parece barato, até de graça. Depois, porém, chega a conta, chega a fatura. O pecado, a princípio, é iluminado, mas quando as luzes se apagam, a escuridão é assustadora. Em pouco tempo, a luz vira trevas. A liberdade vira escravidão. A euforia vira solidão. A realização vira frustração. É assim mesmo com o pecado. Não demora e a alegria vira tristeza e a vida vira morte. Na vida é assim, meu amigo, minha amiga. Nós somos livres para fazer nossas escolhas. Contudo, nós nos tornamos escravos das consequências das escolhas que nós fazemos. Você sabe, o plantio é opcional, mas a colheita torna-se inevitável. Na carta aos Gálatas, capítulo 6, versos 7 e 8, está escrito: não se enganem, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. E Paulo diz: quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Você compreende quando Paulo diz assim, quem semeia para a carne, quer dizer, quem vive de acordo com sua própria natureza pecaminosa, inferior, tendenciosa para o mal. Quem não controla essa natureza pecaminosa e vive de acordo com os seus desejos e suas paixões, quem semeia para a carne, da carne colherá a corrupção. Mas, Paulo diz, quem semeia para o Espírito, ou seja, quem permite que o Espírito Santo guie a sua vida, esse, diz Paulo, colherá vida eterna.
Portanto, uma ilusão comum neste mundo, o ser humano se ilude buscando sua felicidade nos prazeres do pecado. Mas eu quero compartilhar também com você hoje uma ilusão que é comum entre os cristãos. Na carta de Tiago, capítulo 1, verso 22, está escrito assim: sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Você ouviu bem? Tiago diz que não podemos ser apenas ouvintes da palavra, porém é importante que nós sejamos praticantes. Há pessoas, mesmo dentro do cristianismo, que imaginam que ouvir, conhecer e compreender, isso já é suficiente para se considerar um cristão. Pessoas que consideram o cristianismo apenas como uma teoria, contentam-se com o conhecimento teórico e não buscam viver a prática cristã. Acredite, a vida cristã é muito mais do que uma teoria, é uma experiência, uma vivência com Deus. O conhecimento deve funcionar como um trampolim que nos lança para a prática do Evangelho, para a caminhada com Deus. Na verdade, quando o Tiago diz que nós devemos ser praticantes da palavra e não somente ouvintes, ele está apenas repercutindo aquilo que o próprio Cristo disse no chamado Sermão do Monte, Mateus capítulo 7, quando Jesus conclui o Sermão do Monte dizendo assim: todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, eu comparo a um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. E Cristo diz: quando vem chuva forte, quando os rios transbordam, essa casa permanece firme, porque está construída sobre a rocha. Significa que quando você ouve a palavra de Deus e procura praticá-la, então você tem uma experiência profunda com Deus, e nas horas difíceis você vai permanecer firme e forte, porque você tem sua casa construída sobre a rocha. A rocha é o próprio Cristo, é a sua palavra. Que Deus nos abençoe. Que nós não estejamos vivendo essa triste ilusão de pensar que só ouvir e compreender a palavra já é suficiente. Que nós estejamos entre aqueles que são ouvintes e praticantes da palavra, para que assim nós vivamos com segurança e com a bênção de Deus nós vençamos. No trono do viver só existe lugar para lugar de quem governa todo o ser. No trono do viver só pode haver um Senhor. Se forem dois, um será amado e outro rejeitado. Vem, decide agora quem vai ocupar seu coração. Mas lembre, se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do seu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Um novo dia vai nascer pra você e pra mim. Depende de aceitar Jesus no viver. É hora de beber da fonte da vida. Você verá, em Jesus existe plena alegria.
Quem vai ocupar seu coração? Mas lembre, se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do seu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Não há batalha perdida com Cristo. Ele mesmo triunfou lá na cruz. Com sangue já provou que nos ama. Se o coração não for dele, não será de mais ninguém. Se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do seu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Você vai viver, você vai sorrir, vai vencer. Senhor nosso Deus, glorificado seja por tudo o teu nome, Pai. Nós te louvamos porque tu nos ajudas a compreender que não há felicidade nos prazeres do pecado, muito pelo contrário. A verdadeira felicidade está em andar com o Senhor e não só ouvir e compreender tua palavra, mas também praticá-la e vivê-la. Ajuda-nos, Senhor, a termos mais do que essa compreensão, a termos essa experiência de andar com o Senhor pela fé. Oramos em nome de Jesus. Amém. Uma bênção de Deus para você e a sua família. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. A Voz da Profecia é um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia.